mês de lembrar um assunto muito importante, a saúde do homem. A Santa Casa de Araçatuba começou a campanha Juntos pela Saúde do Homem, uma ação criada pelo Serviço de Urologia para conscientizar sobre o diagnóstico precoce do câncer de próstata e combater os tabus que ainda cercam esse tema. Para explicar melhor o que é o Novembro Azul e tirar dúvidas, a gente conversa agora com a doutora Amanda Miucchi Aguiar, urologista e onco-urologista da Santa Casa de Araçatuba. Doutora Amanda, muito obrigada por estar aqui com a gente, por ter aceitado o nosso convite. Seja bem-vinda ao Jornal da Manhã Araçatuba. Muito obrigada pelo convite, Suelen, Jonathan, um prazer estar aqui para discutir esse tema tão importante. E começando, do começo mesmo, por que o Novembro Azul é tão importante para a saúde dos homens? Então vamos começar pelo início, A importância do Novembro Azul são os números. O Novembro Azul, ele é uma campanha nacional há mais de 25 anos que a gente faz justamente para conscientizar sobre o câncer de próstata. E o câncer de próstata, ele é um câncer extremamente prevalente nos homens e é um câncer que ele mata muito, por isso que ele é importante. 1 a cada 7 homens vai ter câncer de próstata. Então, a nossa estatística aqui no Brasil, a cada 8 minutos a gente tem um diagnóstico de um caso novo de câncer de próstata. E o mais importante, a cada 40 minutos, um homem morre de câncer de próstata. Por isso que essa campanha é tão importante, para a gente poder sensibilizar os homens da importância deles procurarem o médico. Porque se a gente consegue fazer um diagnóstico precoce desses casos, a gente consegue salvar vidas. Quanto antes a doença for descoberta, mais chances de cura o paciente, o homem tem. Exatamente. Quando a gente consegue fazer o diagnóstico precoce, a gente tem cura até 95% dos casos. Então, são taxas altíssimas de cura, desde que a gente consiga diagnosticar precocemente. Doutora Amanda, e muita gente ainda tem vergonha ou resistência em procurar o urologista, e infelizmente é algo que ainda é cercado de tabu. Quais são os principais mitos ou crenças erradas que você costuma ouvir no atendimento a homens? O principal é em relação ao toque retal, Esse é o grande tabu do homem. Achar que o toque retal vai causar uma perda da masculinidade, ou uma perda da virilidade, ou qualquer coisa desse gênero. E isso é uma total mentira. O toque retal é um exame extremamente simples, é um exame rápido, menos de 10 segundos, ele não dói e ele não vai alterar a masculinidade de ninguém. Pelo contrário, ele mostra o cuidado que o homem tem com ele e isso pode salvar vidas. E é engraçado porque é um problema que, na verdade, os homens às vezes têm medo ou receio de fazer esse exame e perder ali a sua, como você disse, a sua masculinidade, as suas capacidades ali. Mas o câncer de próstata em estado avançado, ele sim pode realmente causar algum problema de disfunção erétil. Exatamente, Se a gente consegue diagnosticar precocemente, a gente tem vários tipos de tratamento. Porém, quanto mais a doença avança, menos tipos de tratamento disponíveis nós temos, menos possibilidade de cura nós temos. E isso sim vai afetar muito a saúde do homem. Doutora Amanda, e não tem só o toque retal como opção de rastreamento? Exatamente. O rastreamento, ele é feito por 2 exames simples, que é o PSA, que é um exame de sangue, que a gente consegue ver como que está essa parte do rastreio, e o toque retal. Juntos, eles conseguem diagnosticar mais de 90% dos casos de câncer. Qual que é a diferença entre um e outro? O que cada um detecta? Então, o toque retal, ele vai, pela nossa sensibilidade, a gente consegue notar se tem algum nódulo na próstata, se a próstata está endurecida, se ela está com alguma característica diferente. Enquanto o PSA, ele é uma molécula que ele é produzida pela próstata, mas ele também é produzido pela próstata saudável. Não só o câncer produz o PSA. Então, o PSA pode estar um pouco aumentado por outras coisas, por exemplo, um inchaço da próstata, a hiperplasia prostática benigna, que é o aumento da próstata que vai acontecendo com a idade. Isso é normal para todos os homens e não significa câncer, Então, o toque ajuda a gente a diferenciar se esse aumento do PSA é só por causa de uma próstata que está mais inchada, que está mais crescida, ou não, esse aumento do PSA pode ser por causa de realmente um câncer de próstata que está ali. No caso, então, só o PSA não é o suficiente? Não é o suficiente, porque em 20% dos casos o PSA pode estar normal e ter um câncer de próstata. E é nesses casos que o toque retal vai salvar.
E o câncer de próstata, ele costuma ser silencioso, ele demora para apresentar sintomas. Exatamente. O câncer de próstata, na maior parte das vezes, ele é assintomático, não apresenta nenhum sintomas. Então, se nós não fizermos o rastreamento, a gente não vai descobrir precocemente, a gente vai descobrir só tardiamente. Ele só vai começar a dar sintomas quando ele já está avançado. Doutor, e quando ele começa a apresentar sintomas, quais são esses sintomas? Geralmente são sintomas quando a doença já começa a se espalhar pelo corpo. Então, pode dar fraqueza, pode dar uma anemia, pode dar uma dificuldade de se alimentar, dor óssea, falta de ar, principalmente esses, né? Não tem sintomas relacionados à região, exatamente? Geralmente não. Pode ter um pouco de sangramento na urina, mas em geral são sintomas mais sistêmicos mesmo. Então é difícil, por exemplo, se o homem ele tiver um problema de disfunção erétil, isso não necessariamente ou não está de forma alguma relacionado ao câncer de próstata. Não está relacionado ao câncer de próstata, nem os sintomas urinários. Então, muitos homens têm queixas urinárias, então de dificuldade de urinar, de ter um jato mais fraco, um gotejamento terminal, e acham que isso pode ser relacionado ao câncer de próstata, mas não necessariamente. Em geral, esses sintomas são da próstata estar mais inchada, estar mais crescida, não necessariamente em relação ao câncer de próstata. Então, se tiver alguma alteração na região íntima, o ideal é de qualquer forma procurar um médico, porque mesmo que não seja câncer de próstata, pode ser alguma outra doença, inclusive alguma doença sexualmente transmissível. Exatamente. Qualquer alteração que você vê de diferente na região, ou se está com uma dificuldade miccional, uma dificuldade para urinar, o ideal é procurar um urologista para a gente poder fazer o diagnóstico correto do que está acontecendo. Doutor, e há uma faixa etária específica para começar a realizar os exames, tanto o toque retal quanto o PSA? Sim. Quanto mais idoso o homem, maior a chance dele ter um câncer de próstata. O nosso rastreamento, ele se inicia aos 45 anos. E ele é feito uma vez por ano com o toque retal e o exame de sangue chamado PSA. É importante a gente reforçar que o exame, ele serve para diagnóstico precoce, não é uma prevenção, né? Então, eu sei de um caso de uma pessoa que falava, eu fazia os exames todo ano e mesmo assim eu fui diagnosticado. Que bom, foi diagnosticado cedo e pôde fazer um tratamento, né? Exatamente, né? A gente sempre fala de rastreamento, de diagnóstico precoce. Atualmente, não existe nada para prevenir, né? O que a gente consegue fazer é hábitos de vida saudáveis que vão fazer o homem ter mais saúde para aguentar um tratamento. Mas não existe nada para prevenir o câncer de próstata. Então, não existe nenhum alimento que a gente coma que vá ajudar a diminuir a chance de ter o câncer de próstata. Não tem nenhum medicamento que a gente toma que vai diminuir o risco de câncer de próstata. E existem também atitudes que possam provocar isso, por exemplo, usar roupa muito justa, andar de bicicleta, moto, a cavalo, isso pode de alguma forma provocar esse câncer ou agilizar assim que ele fique mais agressivo ou não tem nada a ver? Não, desses hábitos de vida que você falou, não. A única coisa que pode alterar é a obesidade. Os pacientes obesos, eles tendem a ter um câncer de próstata mais agressivo. Então, no caso, ter uma vida mais saudável, fazer uma manutenção do peso, praticar atividade física, alimentação também saudável, isso faz com que a pessoa que vai ter câncer não tem como evitar, mas que possa vir de uma forma mais leve. Exatamente. A obesidade, o tabagismo, eles são fatores que tornam o câncer mais agressivo. Doutora, e em relação quando o diagnóstico vem, né? Quais são os tratamentos disponíveis hoje? Como que tem evoluído esse atendimento oncológico até na própria Santa Casa de Araçatuba? Na Santa Casa, a gente tem o privilégio de ter o Centro de Tratamento Oncológico, o CTO, né, que é um complexo que atende 40 municípios da nossa cidade. O tratamento, ele depende muito do estágio que a gente está pegando a doença. Então, quando a gente consegue pegar a doença em estágios iniciais, às vezes a gente pode só observar, fazer uma vigilância ativa, então ficar vigiando se esse tumor vai realmente evoluir, ou a gente já faz um tratamento mais ativo com radioterapia ou com cirurgia, que é a prostatectomia radical. Em casos mais avançados, a gente vai fazer tratamentos com hormonioterapia. E em casos mais avançados ainda, quando a gente já apresenta doença espalhada, a gente tem a opção até de quimioterapia. Doutora, então, para a gente encerrar, qual a mensagem que você deixaria para homens e também para esposas, filhas e familiares que podem ajudar nesse incentivo à prevenção?
O câncer de próstata é uma doença extremamente prevalente e é uma doença que mata muitos homens ainda. E mata por causa do tabu, do desconhecimento, do medo de procurar um médico. Então é muito importante, nesse Novembro Azul, a gente tentar sensibilizar esses homens à importância de procurar um médico, fazer seus exames regulares, para a gente conseguir fazer um diagnóstico precoce e garantir 90% de chance de cura. Doutora, mais uma vez, muito obrigada por estar aqui com a gente, por ter vindo compartilhar informações tão importantes que podem, inclusive, salvar vidas. Eu que agradeço. Nós conversamos com a doutora Amanda Miyuki Aguiar, ela é urologista e onco-urologista da Santa Casa de Araçatuba. Então fica o recado para você que está nos ouvindo, cuidar da saúde também é um ato de coragem